Senador Eduardo, o senador Alessandro, que é o autor do requerimento, pediu antes, só um minutinho. Tá? Considerando evidentemente que existe uma dúvida por parte dos colegas e uma incompreensão, motivada ou não pela fala equivocada de um colega, no sentido de que a convocação de Braga Neto se daria apenas por conta do decreto da bula, quando não é verdade, eu vou pedir a retirada do requerimento e vou fazer a reapresentação dele, para deixar mais claro, para quem não se deu o trabalho de analisar, que além da Casa Civil, Braga Neto coordenava Saúde, Justiça e Segurança Pública, Defesa, Relações Exteriores, Economia, Cidadania, Mulher, Família e Direitos Humanos, Secretaria-Geral da Presidência, Secretaria de Governo, GSI, AGU, CGU, Banco Central, Anvisa, Banco do Brasil, Caixa Econômica e BNDES. Esse cidadão, sentado na cadeira, coordenava as ações de todos esses órgãos. Se esse cidadão não precisa ser ouvido numa CPI que investiga ações e omissões do governo federal, eu tenho dúvida de quem precisa. Mas reapresentarei o requerimento. Senhor presidente, Senador Alessandro. Eu acho que essa matéria está vencida. Não, eu só queria aqui, acho que a colocação do senador Otton Alencar foi absolutamente correta e acho, senhor presidente, que poderíamos aprovar aqui ad referendo, com apoio dos senadores, um ofício de Vossa Excelência ao presidente do Senado da República sobre os fatos aqui narrados pelo senador Rogério Carvalho, porque este sim eu reputo uma declaração e uma denúncia gravíssima, e que, portanto, creio que tem o apoiamento de todos os senadores desta CPI. Senhor presidente, pela ordem, me parece, na fala dos vários colegas, inclusive da base do governo, de que alguns deles, eles não são peremptoriamente contra a vinda do Braga, exatamente do Braga Neto, mas me parece que seria apenas intempestiva, não seria agora, mas em outro momento. Seria bom que deixasse isso registrado, presidente, porque já que vai haver a reapresentação pelo senador Alessandro Vieira, que continue o entendimento de que este requerimento tem que voltar, é claro, em outro momento, mas voltar para a ordem do dia. Presidente, eu só quero aqui deixar claro que o general Braga Neto não é meu parente, ele é Braga Neto, mas não tem nada a ver com a minha família. Você tem um primo. Eu tenho um primo irmão. Braga Neto. Mas é porque e que não é general. É João Braga. É João dos Santos Braga Neto. Portanto, não é general e não é ministro. Muito pelo contrário, é empresário. Eu vou encerrar e deixar o seguinte. Em relação à bula, aqui o depoimento do contra-almirante Barra Torres, ele deixou muito claro que na hora que houve uma resistência por parte da Anvisa em adotar essa bula, o ministro Braga Neto, então ministro da Casa Civil, ele que estava lá, não, então deixa e tal, puxou e teria rasgado. Mas o que o senador Alessandro falou é verdade. No momento de maior dificuldade da pandemia, quem estava coordenando isso era o ministro da Casa Civil, Braga Neto. Não era o general lá, não, o general da ativa ou não. E eu, por uma questão de, se tivesse que votar, senador Alessandro, e se tiver que votar e der empate, o meu voto é favorável à convocação do general Braga Neto. Senhor presidente, eu queria só deixar claro isso aqui para não haver dúvida. A gente não pode seguir aqui A de B. Tá? Senhor presidente, me permita 2 minutinhos, que eu queria falar um pouco a responsabilidade dessa comissão parlamentar de inquérito com relação ao que se quer com essa investigação. Senhor presidente, isso é dever funcional. Nós não estamos querendo trazer o general que hoje ocupa um cargo de ministro da Defesa apenas porque ele está tentando desestabilizar os poderes, emporcalhar a democracia, promover retrocessos institucionais. Não é por isso, senhor presidente. O senador Alessandro disse aqui muito bem, nós precisamos trazê-lo porque ele foi o coordenador do Comitê de Crise do enfrentamento à Covid-19.
e certamente tem responsabilidade por um número grande de mortes que poderiam ter sido evitáveis, se tivesse à frente daquele comitê uma pessoa que não hesitasse de fazer a coisa certa. É por isso que ele precisa vir. Se essa comissão parlamentar de inquérito não tiver como trazer o Braga Neto para depor, sobretudo depois das ofensas que ele tem feito ao parlamento, à democracia, inclusive a Vossa Excelência, ele que foi, repito, o coordenador do comitê de crise, nós não vamos ter condição de trazer mais ninguém. Mais ninguém. Isso é um precedente que, em benefício da investigação, nós não podemos concordar com ele. Nós não podemos concordar com ele. Ora, o nosso papel é investigar. Ele é a principal pessoa, porque era o coordenador do Comitê de Enfrentamento à Covid-19. Se ele não fez alguma coisa e não tem algo a informar essa comissão parlamentar de inquérito, quem é que vai informar? Para além das ofensas que ele tem feito. Nós não concordamos com ela, mas também nós não vamos aceitar que ele deixe de depor essa comissão parlamentar de inquérito. Eu queria, Alessandro, mais uma vez apoiar a pretensão do seu requerimento e queria dizer que nós precisamos reapresentá-lo imediatamente, né? Mesmo que não o apreciemos, mas que ele fique permanentemente na nossa ordem do dia, até para demonstrar à sociedade que nós não esquecemos disso. Presidente, só para deixar claro, o requerimento... E que ele, sim, pode e deve ser responsabilizado por uma parte de morte de brasileiros que poderia ter sido evitada. Presidente, só para ficar claro, o requerimento do senador Alessandro não será deliberado e fica sobrestado. É a mesma situação do requerimento em relação ao secretário de Política Econômica do Ministério da Economia. Ele vai embasar mais.